Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que nos assiste, Deus abençoe, seja sempre bem-vindo, acompanhe os nossos vídeos, as nossas mensagens que recebemos de Deus e com muito amor em oração passamos para os irmãos e para todos que têm interesse. Deus abençoe, Deus nos ilumine e que possamos compreender a sua vontade. Vamos hoje meditar em alguns versículos no livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ver o capítulo 3 sobre a tentação e queda do homem. Nós vemos assim que... vamos ler do versículo 5 em diante. Versículo 4 em diante. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Então a serpente aqui é o diabo, Satanás, se transfigurando em serpente, e porque a serpente era o animal mais astuto, né, que tinha no Éden, né, no paraíso, e ela se transfigurou em serpente e tentou a mulher aqui para comer aquela fruta que havia sido proibido que o homem e a mulher comessem. E a serpente disse que não, vocês não vão morrer não, é uma mentira, porque aí a palavra lá na frente o Senhor diz, vós quereis fazer a vontade do vosso pai, foi homicida desde o princípio, porque isso levou a pessoa à morte. Ele não matou Adão e Eva fisicamente, ele matou espiritualmente. Então tem muita gente que fala uma mentirinha, pastores, obreiros, né, igrejas, e fala uma palavrinha que você parece tão bonito e é tão bom, e o pastor lá que ensinou, aquele obreiro, que maravilha, e é uma mentira, e mata você espiritualmente. Isso é a vontade do diabo, porque ele não quer que você morra materialmente, ele quer que você fique servindo, você não, as pessoas que fazem a vontade dele. Ele quer que as pessoas que fazem a vontade dele fiquem vivendo e continuando sendo usados por ele. E onde nós vemos lá em alguns textos, algumas passagens, o Senhor falando, ainda não está cheia a medida do pecado dessa pessoa. Então Deus vai tendo paciência até que encheu a medida do pecado. Não tem mais onde pecar. Então o Senhor tira a vida dessa pessoa, permita que morra. E aí nós vemos aqui, o diabo foi o mentiroso, o pai da mentira. Ele é mentiroso, o pai da mentira. Vós quereis fazer a vontade do vosso pai, né? Então, o que acontece? É homicida. A mentira leva à morte de pessoas. Espiritualmente falando, leva à morte espiritual. Não é uma coisa bonita, simples, não tem importância, uma mentirinha, não. É uma coisa que, parecendo simples, não, vocês vão saber a diferença que ele diz aqui, né? Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E isso aqui realmente, eles iam saber o bem e o mal, eles não sabiam o mal. Mas vem uma pessoa na tua vida e te ensina uma coisa errada. Porque é interessante, porque a carne vai gostar disso, e isso é muito bom, e você está na sua simplicidade, na sua sinceridade, e vem um irmão, ou uma irmã, ou um pastor, uma pastora, tem obreiro, tem mensageiro de Deus, que fica falando das coisas erradas e fica falando o que essas pessoas fazem, até colocando, em alguns vídeos que vejo, colocando imagens e fotos e tudo mais, de coisas abomináveis. Como que essa pessoa está falando do Evangelho? Não está falando do Evangelho, está se deixando usar pelo maligno, usando as expressões do diabo, usando as imagens que o diabo forjou e colocou lá para todo mundo ver. E aí o servo de Deus, a serva de Deus, incauto lá, acompanhando esse pastor, essa igreja. Para com isso, eu não vou ver mais isso não, que isso aqui não é de Deus. É uma mentirinha só, uma mentirinha. O mundo inteiro foi amaldiçoado. O mundo, maldito é o mundo por causa de você, Adão. Então, veja bem aonde leva uma mentirinha, né? E aqui fala assim, que a mulher viu que aquela árvore era boa, comeu e levou para o seu marido, foram abertos os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Por que perceberam que estavam nus? Não estavam nus antes? Antes eles não estavam nus? Estavam. E por que eles não tinham percebido? Porque eles não viam diferença, era uma vida de sinceridade, de amor. Não fazia acepção. Eu sou homem, você é mulher, eu sou homem. Não é nada disso. Somos filhos, somos criação
Pai eterno, do Deus Altíssimo. Não havia malícia, não havia maldade. Por isso a palavra diz: tirai do vosso meio toda a malícia. Tirai do vosso meio toda a malícia. Deus nos livre e guarde. Convivi com gente já que Deus me guardou mesmo. Glória a Deus, como sempre nos guarda, né? Eu dou graças a Deus por isso. E aqui então, eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, se esconderam da face do Senhor. E como eles achavam que eles podiam se esconder, né? Deus sabe tudo, sabia tudo, tinha acontecido já. Onde você está, Adão? Eu ouvi tua voz, temi, eu estava nu e me escondi. E aí Deus falou: quem te mostrou que estava nu? Você comeu da árvore que te ordenei que não comesse? Aí Adão começou a querer se justificar. Não adianta se justificar. Não adianta. A gente tem que reconhecer quando a gente erra. Tem que reconhecer o pecado. Eu errei. Ah, mas foi o pastor fulano que mandou fazer. Foi o obreiro, foi o profeta, não sei quem. Não interessa quem seja. Eu errei. Fui eu que decidi fazer. Eu podia ter falado não. Mas em vez disso eu errei. Eu pequei. Eu tenho que confessar meu pecado a Deus. Ficou jogando na mulher, a mulher jogou na serpente, e aí Deus então dá o castigo para cada um deles, né? Disse o Senhor à mulher: por que fizesse isso? A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor disse à serpente: porque você fez isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do mundo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Serpente não come poeira, serpente come animais, insetos e tudo mais. Mas quem é essa serpente? Não era uma serpente lá comum, uma cobra. Era uma serpente, era o diabo transfigurado em serpente. Qual é o pó que ela come? O homem não é pó, que ele diz lá: tu és pó e ao pó tornarás? É o alimento da serpente. O diabo entra nas pessoas e fica se alimentando, se fortalecendo naquela pessoa. Porque assim como Deus tem aqueles que o servem, o diabo tem aqueles que o servem também. Tem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Como nós vemos aqui para frente, né? Aí ele continua, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Antes não havia esse domínio do homem sobre a mulher. Mas como foi a mulher que errou e levou o erro para o marido, então você não vai mais decidir mais nada. Quem vai decidir é o teu marido. E se a mulher não obedece isso, ela está indo contra a palavra de Deus. E aqui fala assim que multiplicou grandemente a dor da mulher quando ela for ter filhos. Não se multiplica nada se não existir alguma coisa antes. Como é que eu vou multiplicar uma coisa que não existe? Multiplicou 2 pães, porque tinha 2 pães. Não tinha pão nenhum. Ele multiplicou o quê? Não tinha como multiplicar. Multiplicou os pães porque haviam 2 pães. Então você tem que dar pelo menos um pouco de bom fruto. E você, quando precisar, Deus vai multiplicar na tua vida esse pão, essa maravilha que você está fazendo em nome dele, e ele vai te abençoar grandemente. Aqui, quando ele multiplicou a dor da mulher, tem gente que fala assim: não, mas isso aqui não significa isso, porque eles não tinham tido filhos no paraíso. Quando Deus criou a mulher, falou: crescer e multiplicar e enchei a terra. Enchei a terra. Adão ficou lá quanto tempo no paraíso? Deus criou o homem no 6º dia, no 7º dia ele descansou, contente com tudo que ele tinha feito. Será que ele ficou contente, expulsou Adão no 6º dia? E ficou muito contente com o que ele tinha feito e que Adão tinha pecado, ele tinha lançado todo mundo fora do paraíso? Não. No 6º dia ele criou o homem e a mulher, no 7º dia ele descansou e Adão e Eva estavam lá, e com certeza criando seus filhos. E quando ele expulsou do paraíso, não saiu um casal, saiu um povo, assim como é um povo que vai entrar também na volta, que vai voltar a conviver com Deus. Mas como podemos dizer isso? E veja aqui, no versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Por que chamou Eva? Porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Quem que estava vivendo no paraíso nessa época? Gato, cachorro, dinossauro, cobra, peixe. Ela era mãe disso tudo? Não era. O homem e a mulher foram os últimos a serem criados, as últimas criaturas de Deus.
E era a mãe de quem? De todos os viventes. Ela era a mãe. Ela não seria a mãe. Aqui está dizendo que ela era a mãe de todos os viventes. Que viventes? Adão? Não, ela saiu de Adão. Quem são esses viventes que Eva era a mãe de todos os viventes? Eram os filhos que ela teve lá no paraíso. Por isso que lá na continuação de Gênesis, nós vemos assim que os filhos dos homens entraram, as filhas os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e se tornaram grandes nomes no passado, como filhos de Deus e filhos dos homens. Porque havia diferença, aqueles que estavam no paraíso, que não haviam pecado, que saíram, que conheceram Deus, que sentiram a presença de Deus e saíram do paraíso, continuaram na adoração a Deus. Um grupo grande de pessoas continuou na adoração a Deus, mas aquele grupo que saiu, que ficou revoltado e tudo mais, debandou. E aonde foi Caim, foi achar sua esposa lá no grupo que pertencia ao mesmo pensamento dele. Ele foi se enturmar com aquelas pessoas lá que ele sabia que tinha o mesmo ódio no coração, a mesma vontade de viver carnalmente. Então ele se separou. Então aqui nós vendo aqui, espinhos e carnes, né? Falou Adão, porquanto deste ouvido a tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então aqui eu vejo às vezes pessoas falando, não, mas essa tradução está errada, tem muitos erros nessa tradução. Irmãos, Deus nos permitiu receber essa tradução até hoje, muitos séculos e séculos, e nós não podemos ficar querendo aprender hebraico, grego, aramaico e seja lá o que mais for, para poder entender a Bíblia. Não é assim. Isso aqui já é suficiente para nós. Então não queira ficar buscando, quer examinar, examine, cuidado com as ciladas que o inimigo mostra, que quando Eva viu a fruta, o que ela achou? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha, isso é bom para mim me alimentar espiritualmente. Alimentar não é só comer comida física, não é? Espiritualmente. Eu estou passando para você o maná celestial que eu estou recebendo do céu. É o alimento celestial. Eu estou passando para você. Essa árvore é boa. É boa para se comer, né? E é agradável aos olhos. É muito bom de se ver isso aí, de ver essa maravilha, né? E desejável para dar entendimento. Então eu estou me alimentando da palavra de Deus, que é uma coisa maravilhosa. Só que Eva comparou uma coisa que era para a morte como se fosse para a vida. E quanta gente tem se deixado levar por isso. Então você, quando for ouvir uma mensagem, seja quem for o mensageiro, cuidado. Deus pode estar usando? Sim, claro, pode estar usando. Mas pode não estar usando também. Pode estar tendo uma visão muito bonita, uma coisa agradável, uma palavra boa para a gente se alimentar, mas no fim pode trazer morte, porque é uma coisinha mínima. Não é bem assim, isso aqui pode fazer isso aqui sim. E aí você pensa se já está com vontade de fazer, de pecar, porque o corpo é assim. O apóstolo Paulo disse, né? Eu quero fazer a vontade de Deus, mas o pecado jaz à porta. Contínua. O espírito combate contra o corpo contra o espírito. Essa luta nós vamos ter enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos o corpo físico. Nós vivemos em espírito. E o corpo combate contra esse espírito para fazermos a vontade do corpo e não do espírito. Mas nós, graças a Deus, fazemos a vontade do espírito. E às vezes que queremos nos desviar, vem Deus e nos corrige, nos mostra, olha, isso aqui não está certo, cuidado. Ele não força ninguém, não. Não pense que Deus vai mandar um profeta na tua casa, colocar o dedo, você não pode fazer isso, se alguém fizer isso para você, está errado, viu? Deus não faz isso, não. Deus pode avisar, cuidado, servo, tem uma cilada aí na tua frente, cuidado, serva, você está indo por um caminho errado, cuidado, e você que tem que saber o caminho que você está indo, e o que está na tua frente, e o que você está pretendendo. Irmãos, nosso contato com Deus é diário e contínuo. Nós precisamos pensar mais em Deus, orar mais, e louvar o nome dele muito mais ainda. Então nós precisamos ter esse contato contínuo, e ele fala conosco dia e noite.
Esteja pronto para ouvir a voz de Deus, e Ele vai falar sempre no teu coração, na tua mente, e você vai ouvir a voz do Criador e vai reconhecer, porque toda ovelha conhece a voz do pastor. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.